Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa chave de número 38. A chave que fala sobre testar. E seguindo o nosso protocolo, entendendo aqui como funciona, que está dividido entre teoria, prática e transbordo. A teoria é o funcionamento, a prática é o momento em que todos que estão participando aqui ao vivo têm a chance de fazer perguntas e ter as respostas. E o transbordo, quem quiser contribuir, falar ao vivo, colaborar com suas informações, é muito bem-vindo. Se está assistindo no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações, esse conteúdo para mais pessoas. E também, se você quiser participar ao vivo, na descrição desse vídeo tem lá o link para você se inscrever e poder participar ao vivo. Tudo bem? Então vamos lá. A nossa chave de hoje é a chave testar. E aí vem a frase do dia. Você já testou hoje? A outra pergunta. O que você decidiu testar hoje? Testar, gente, é uma chave espetacular e ela é diferente do termo tentar. Quem tenta não consegue. Quem testa, testa e obtém um resultado, que é positivo ou negativo. E simplesmente o teste vai servir para você saber se deu ou não certo aquilo que você testou fazer. E aqui é bem legal essa chave, que ela enquadra também na diferença entre insistir e persistir. O insistente é diferente do persistente. Já viu aquela frase de tá dando soco em ponta de faca? É aquela pessoa que está testando sempre da mesma maneira. Testa da mesma maneira e tem sempre os mesmos resultados. Ele é insistente, diferente do persistente, que vai testando formas diferentes. E é engraçado que essa chave ela se liga muito à natureza, no sentido de interpretar e entender as águas. Veja bem, as águas, elas servem como exemplo para essa questão de teste, no seguinte sentido. Pensa comigo, a água encontra uma barreira, o que ela faz? Ela simplesmente desvia da barreira e vai embora. Ah, William, mas é aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas ela bate de frente, ela bate de lado, ela bate do outro lado, ela vai testando formas diferentes e assim ultrapassando aquela barreira. Então, testar é você ter um resultado. E você nunca vai saber o resultado de alguma coisa se você não testar. É como, eu aprendi a nadar com a boia. E com a boia eu já estou nadando. Mas você só vai saber se você sabe nadar ou não no dia que você tirar a boia e fizer o teste de nadar. Claro que você também não vai fazer testes fora do comum. Eu não conheço ninguém que começou direto na Fórmula 1. Ele primeiro foi para o kart, aprendeu os princípios, aí do kart ele entrou para as fórmulas e foi crescendo naturalmente. No futebol acontece assim. Nas empresas, eu comecei agora, vou abrir uma empresa. Tudo bem, é um teste, mas é um teste louco. Por quê? Porque primeiro você tem que aprender os princípios, os fundamentos. E aí, uma vez aprendendo os fundamentos, você começa uma sequência de testes. Porém, você não vai conseguir fazer nada sem testar. E aí, uma das situações que nós temos é a distância da riqueza é a distância de um novo resultado. E para ter um novo resultado, você precisa fazer um novo teste. Um teste na sua vida pessoal, um teste na sua vida relacional, um teste na sua empresa, um teste nos seus negócios, um teste de desfrute, um teste de lugares, um teste de ambientes, um teste de viagens. E aí, vai vir um momento lá que a gente vai falar de teste, que eu separei a lista aqui que foi de aprendizado nessa chave muito legal. Mas, para começar, vamos testar fazer as coisas padrões. Como, por exemplo, testar vender. Eu não sei vender. Você já testou? O que você testou vender? Qual foi o teste que você fez? Eu testei vender direto. Compra minha xícara. E já viu que não vende. Compra minha caneta. E já viu que não vende. Aí entra um negócio, mas eu cheguei a oferecer a caneta, alguém comprou. Foi um teste. Aí você vai começar a juntar esses testes para fazer um teste melhor, que é onde você passa de fase. Por exemplo, para vender uma caneta, primeiro gera demanda.
Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é importante. Você já está com papel e caneta na mão? Ah, não tem a caneta? Ó, eu estou oferecendo essa caneta aqui, eu estou vendendo ela, R$10. Não tem ninguém oferecendo perto e você precisa anotar aquilo, ou seja, eu gerei a demanda da necessidade da caneta e você vai comprar pela necessidade. E eu testei essa demanda. Assim como testar e ensinar. Não tem forma melhor de aprender do que ensinar. E eu já passei por testes, gente, assim, incrível. Como vocês sabem, eu sou engenheiro de sistema trainer Microsoft. E trabalhava nos 3 centros de treinamento Microsoft aqui do Rio de Janeiro e viajei também em alguns lugares do país. E a minha coordenadora, a Estela, e assim, uma amiga extraordinária, ela era uma pessoa muito ousada. E ela via o potencial na pessoa e ela falava, vai fazer. E vocês iam dizer assim, mas William, isso é meio ousado. Sim, e se você não for ousado em testar a vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque muitas das coisas na vida você só vai descobrir que você tem realmente o talento a partir do momento em que você testar suas habilidades. Então, um exemplo, ela chegou um belo dia, foi um dos primeiros testes que ela fez, com um manual. Imagina aqui que eu tenho um manual de 400 páginas. Tá aqui, William, ó, esse manual aqui é de tal assunto. É legal. Pois é, segunda-feira e será na sexta-feira, finalzinho da tarde. Segunda-feira você vai dar aula desse assunto. Aí, como é que é? Esse assunto. Você vai dar aula e você vai dar seu jeito. E para ela foi um teste. E para mim foi um teste de uma experiência que me desenvolveu muito. Eu tinha dúvida da minha capacidade. Mas aquele momento, aquela situação, aquelas 400 páginas, me fez estudar muito na sexta, no sábado, no domingo. E na segunda, no primeiro dia de aula, eu dei o meu melhor naquelas 4 horas de aula, e de segunda para terça eu não dormi. O treinamento era de 3 dias. Então, de segunda para terça eu não dormia, e de terça para quarta eu dormi pouco. Eu fiquei ali com uma atenção de concluir também o treinamento com qualidade. E depois desses 3 dias eu vi que a capacidade era possível e que aquele teste tinha sido um sucesso. O teste de ensinar algo novo. Você está aprendendo alguma coisa nova? Está testando? Está ensinando alguma coisa nova? Essa é a questão. A vida, ela é feita de fases. E quando você passa de fase, você vai testar coisas novas. O cérebro só aprende se ele entender que é simples isso que você está fazendo. E testar é, na realidade, você bater a cabeça. E aí, você vai testar e verificar a viabilidade daquilo. Quer ver? Quantas tarefas você já fez que veio aquele pensamento assim, isso aqui vai demorar horas? E um dos treinamentos que eu já gravei aí, eu achei, nossa, eu vou levar dias para gravar esse treinamento. Peguei para fazer em 2 horas e gravei o treinamento inteiro. Frente para a câmera, conteúdo, teste, pergunta, analisa, teste, exercício. Opa, beleza. Saiu a versão 1.0. E no teste é engraçado que ele sempre que se encaixa com o losango da loucura, que eu falo do Joel J, o Joel Moraes, que é você planeja, executa, no executar você está testando. Depois você analisa o que deu de resultado, ajusta o resultado e testa os ajustes. De novo, um novo planejamento para executar os ajustes, executa um novo teste, analisa e aí você acaba ficando no ciclo vicioso. Daí você vê a evolução dos softwares, a evolução dos remédios, a evolução das operações, a evolução do tratamento dentário, a evolução do tratamento para os cabelos, né? Cabelo não é um assunto, mas gente, já tem teste para você botar fio a fio e não tá uma fortuna. E você vê pessoas que não tinham cabelo e testaram o teste, né, daquele experimento, e o próprio remédio é um exemplo de teste. A luz elétrica não iria existir se não tivesse sido feito teste. E foi testado 999 maneiras de não fazer. Quando fez o teste da 1000ª vez, saiu a nossa lâmpada elétrica. Então, teste. Todo teste tem validação ou invalidação. Você fez teste de uma comida que não deu certo.
quantos macarrões eu testei errado, porque eu não sabia e não entendia a aldência do macarrão. E nos testes de macarrão foi bem legal, porque eu testava o macarrão no prazer de provar. Tá gostosinho. Só que quando eu botava para cozinhar com molho, ele cozinhava um pouco mais e ficava aquele macarrão gosmento, mole demais, né? Aí foi que eu fui entender o tal do al dente. Aquele tempo da embalagem, que fica exatamente naquele tempo. E aí depois daquele tempo, ao ferver também existe outro teste. Você bota a panela com água, bota o óleo, alguns colocam sal ali já de início, e aí depende do teste que você está fazendo, porque dependendo do molho que você for utilizar, se você botar sal, o macarrão fica salgado. Então você deixou a água ferver, foi um teste, eu botava ali junto, deixava ele amolecer, agora eu boto para ferver, coloco o macarrão, dou o tempo exato lá do macarrão, deu aquele tempo, escorre, ele está al dente. E aí quando você leva para botar o molho em cima, ele conclui aquele pedaço final de cozimento e o macarrão fica perfeito. Quantos testes foram feitos para chegar a esse resultado? Esses testes, gente, vão de várias formas. Vão no formato de como você chega para falar com alguém. Testa aí lá de cara emburrada para ver se a pessoa não vai se afastar. Agora testa olhando nos olhos das pessoas, sorrindo. Fala alguma coisa de afirmação quando chega, afirma alguma coisa verdadeira na outra pessoa, ela vai sentir o quê? Ele é legal, ele é agradável. E é um teste. Assim como o teste, né, que nos leva a o quê? Ter ou não resultado. Então testar é igual a colher dados. E no momento em que você colhe dados, você vai ver se vai fazer ou não fazer de novo. Você passa a ter aquela experiência. E aí, o drive é entender quem é do bem e quem é do mal. Como é que você vai descobrir se as pessoas são do bem ou são do mal? Testando. E aí, como não entrar em pânico? Aí vem o porquê dos testes. Se você testa aquilo antes, por exemplo, a aula que eu dei ontem, a live, eu já tinha testado algumas vezes e o que não foi dando certo, eu fui eliminando. E o que deu certo, eu repeti por um teste. Agora a estrutura ela já está organizadinha para dar uma aula tranquila do que não estava dando certo quando ia no Facebook, no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo e do que ia. Assim como o ajuste do tamanho da imagem que vocês estão vendo aqui, tem uma ferramenta. Eu testei algumas ferramentas até chegar à conclusão que essa ferramenta está sendo a melhor ferramenta possível. Então, não ter ladrão perto de você ou pessoas problemáticas, você vai fazer o quê? Você vai testar os princípios e valores com essas pessoas. Assim como eu fiz um teste com uma empresa que eu trabalhei, onde quando falou em dar propina para síndico, o meu teste foi claro. Eu vou testar qual é o comportamento dessas pessoas. Porque a partir do momento em que eu me posiciono e faço o teste, olha só, tenho duas notícias para vocês. A primeira, o projeto ele tem tudo para dar certo. Está bem estruturado para dar certo. E a segunda, para ele dar certo, vocês vão ter que tomar uma decisão. Mas que decisão? Vocês vão ter que decidir, ou eu ou a outra pessoa no projeto. As duas não vão dar certo. Ali, quando eu fiz essa pergunta, eu estava testando os outros integrantes. Porque a pergunta deles foi simples. Por quê? Porque eu não trabalho com propina. Ali eu botei o princípio da honestidade em jogo. E eles deram o resultado do teste para mim. Ou seja, eles mostraram se eles estavam alinhados ou não comigo. A outra pessoa saiu, eu continuei o projeto e vendemos 200 contratos, cada contrato valendo R$2.000. Foi uma venda extraordinária em 30 dias. Então, façam esses testes. E testar, é importante você testar as pessoas criando situações. É claro que a gente sempre confia em todo mundo, porque o princípio da confiança é ou confia ou não confia. E fazer testes, como já fiz testes de deixar a carteira em cima da mesa para ver o comportamento de pessoas, ou de fazer perguntas mais específicas para saber qual é o comportamento. Então, testar, ele serve tanto para você descobrir a intenção da pessoa, e você cria situações e circunstâncias para isso, como você também descobrir talentos. Como fiz teste com pessoas, e talvez alguém que esteja assistindo aqui, que já tenha passado por esse teste, eu vou contar esse teste para vocês.
Eu vi a pessoa conversando comigo no telefone e eu vi um talento ali que ela diz que não tem, que ela é tímida, que ela é contida. E aí ela começou a conversar, e interessante, isso, fala mais. E ela botou tanta destreza, tanta sintonia e organização das ideias, das palavras, tempo de voz, que eu falei, caramba, tem talento ali. E aí fiz um teste. Manda um vídeo para mim, no celular mesmo, dizendo sobre isso que você acabou de falar. Aquilo foi um teste. Quando ela mandou, eu peguei aquele vídeo e já botei direto no story do Instagram. E foi uma repercussão tremenda. E aquela pessoa que não acreditava naquilo, primeira reação dela, ai meu Deus, tira isso, olha o que você está fazendo. E aí eu virei e falei, não, olha só, você já parou para ver a repercussão que isso fez? Aquilo foi um teste. E desse teste despertou a vontade dela fazer outros testes. Ela viu que aquele teste tinha dado certo. Talvez tenha sido o teste que tenha feito ela se desbloquear na questão da comunicação. Então, gente, testar pode achar talentos. E aí entra a questão, o teste foi urgente? Tem situações em que você vai ser testado. E aí como você vai se sair? Ah, William, eu posso estar preparado? Pode. Uma das formas de se preparar para qualquer teste é informação. Quer se preparar para vender? Lê sobre vendas. Os livros em geral, o repertório que você cria, te ajuda a tomar melhores decisões no momento em que você for testado na vida. Então, na realidade, esse conceito de ler sempre, a leitura faz com que você tome melhores decisões. E aí, como amar algo que não me faz crescer? Você vai amar alguma coisa que você não vê progresso? Os testes com progresso vão fazer com que você continue. Agora, a partir do momento em que você não tem mais progresso, aí o que você faz? Você vai deixar de testar. Porque a vida é um teste de experiências. Agora, gente, erro é aprendizado. Toda vez que você erra, você tem que analisar esse erro para fazer diferente. Assim como assuntos novos. E aí tem uma lista de assuntos bacanas aqui para serem testados, que eu deixei aqui anotado. Por exemplo, testar lugares novos, testar sensações novas. Como é que você vai saber a sensação de uma viagem de avião se você nunca viajou? E se você nunca testou fazer isso? Como é que você vai testar se você está preparado, se você não ajusta as velas do barco da sua vida? Porque navegar com vento a favor é bom. E com vento contra? Ah, com vento contra eu saio e volto para casa da mamãe, do papai? Não. Você vai fazer testes de ajuste de vela da sua vida. E vai testando até que você, quando você está com vento contra você, você anda em zigue-zague. Assim você vai andando para frente. E você só descobre isso testando. Testar novas comidas. Toda comida que você não gosta, que você nunca provou, você diz que não gosta. Ah, como é que não gosta? Você não provou, não testou. Assim como o teste do café, testar o café sem açúcar. Ah, eu testei, o gosto é meio amargo. Testa outros cafés. Sabia até que existe café gelado? Pois é. Eu fiz um teste do café esses dias aí gelado e não deu certo não, porque não era o café certo. Eu descobri que não dá. Eu peguei um café que esfriou, botei gelo no café e fui tomar. O gosto não é legal. Eu não gostei desse gosto, mas testei. E sei que esse café não serve gelado, só serve quente. Para tomar o café gelado tem que ser o teste com o café certo. O teste do diálogo. Testou dialogar com as pessoas de uma forma diferente? Tentou testar, conversar da forma que a outra pessoa se sente mais confortável? Assim como o teste, o porquê. O teste do porquê daquilo. Por que deu assim? E se fizesse de outra maneira, ele daria diferente? Por que tem que ser sempre dessa forma, a se agir? E aí talvez tenha um motivo de ser ou não. E é um dos testes que mais acontece com as leis. Tem leis que pegam e valem, e tem leis que estão aí que não valem. Ah, você é multado, cuspir no chão da rua.
Dependendo do lugar, você realmente é multado. Tem outros que essa lei não pegou, foram testes que foram feitos. E aí você vai até dizer, então tem pessoas que são punidas e outras não. Tem. E aí você testa, usar o fundamento, que é fazer o certo, ou testar, fazer o errado também. Você pode testar, ser bandido, traficante. E aí, consequentemente, você vai colher o fruto disso. Assim como testar ser uma pessoa de bem, que a certeza é uma só. O atalho é o caminho mais rápido para o abismo. Nada vai ser feito rápido se não for testado. Quanto mais testes você faz, mais habilidade você ganha. E aí sim você ganha perícia. Tanto é que diz que a perícia ela só acontece quando você realiza 10 mil horas daquilo que você está fazendo. Testar a internet, testar vendas, testar coisas, testar palavras em inglês. Aí eu não sei o inglês, mas começa a testar, começa a aumentar o seu vocabulário. Testar conexões, testar network. Ou seja, o teste ele é sempre bem-vindo. Mas não adianta testar aleatoriamente. Testa com um objetivo claro na sua mente. Pois a vida ela é feita de experiências. E você decide quais as experiências que você quer ter, quais as experiências que você quer testar. E agora, concluindo esse nosso assunto, que teste você vai realizar hoje? Que coisa nova que você vai desenvolver a partir desse teste? Vamos ao quadro das perguntas. E da pergunta de teste, uma das perguntas tradicionais que eu recebo é: William, mas como eu vou testar uma coisa que eu ainda não sei? Seu primeiro teste é testar, aprender sobre o assunto. Sempre vão existir testes. E o seu cérebro precisa entender que esse teste é simples. Eu preciso aprender em vendas. Você vai pegar um livro de 500 páginas para estudar? Vai parar no meio do caminho. Agora testa por um livro menor, mais simples, de 100 e poucas páginas. Testa ler um capítulo por dia. Testa ler um parágrafo por dia. E aí, juntando com a chave dos hábitos, você vai criar hábito e o seu cérebro vai entender, isso aqui é simples, vou fazer. É como o exemplo que eu falei de gravação de um curso. Eu peguei 2 horas e testei e fiz a gravação do curso inteiro. Ontem, por exemplo, eu gravei vários vídeos que agora, não achei que ia fazer aqueles vídeos todos, agora eu vou entrar no momento de edição e postagem. E para você que está escutando, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho que vai vir muita coisa nova. E se você estiver lá, você vai ser notificado. Aí dá aquele like para não ser egoísta, né? E levar esse conteúdo para outras pessoas. Certo? Uma outra pergunta. William, eu testei e deu errado. Eu sou um derrotado. Não existe derrotado. Existem testes que deram certo e testes que deram errado. Se deu certo, você aprendeu a forma certa de fazer e potencializa. Se deu errado, você também aprendeu que aquilo não deu certo. E você vai testar de outra maneira. Então não seja insistente, seja persistente. Você persiste no seu objetivo, ao invés de insistir naquilo que não está dando resultado. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer uma pergunta ao vivo aqui? Mais alguma pergunta? Se tiver pergunta, não quiser fazer ao vivo aqui, pode colocar no chat também. Não? Então, tudo bem. Então, concluímos aqui a nossa chave, a nossa aula de número 31, a chave 38, repetir. Façam diversos testes na sua vida e a gente se vê na próxima aula.